Olá, boa noite. A notícia de hoje discute a realização da COP30, que vai ser sediada em Belém, no Brasil, em novembro. E para isso eu estou com dois especialistas em sustentabilidade. O diretor executivo da The Nature Conservancy, Márcio Stutman, e a diretora de clima do CEBEDS, o Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável, Viviane Romeiro. Boa noite, muito obrigada por aceitarem nosso convite e estarem aqui hoje na Rede TV. Muito obrigado. Muito obrigada. É um prazer, a gente agradece o convite. Vamos lá. Antes da gente começar a falar das perguntas, eu quero falar um pouquinho da TNC e do CEBEDS para quem está nos assistindo saber, um pouco do trabalho de vocês dois. A The Nature Conservancy é uma organização não governamental, global, que trabalha em escala ao redor do mundo para a conservação do meio ambiente. E o CEBEDS é uma rede empresarial que congrega empresas de diferentes setores no Brasil interessadas em discutir e promover um desenvolvimento sustentável. Peço que, se tiver algum complemento, na primeira fala de vocês aproveitem também o tempo e já façam esse complemento, mas para situar você que está em casa acompanhando a gente. Temos cerca de 50 dias aí para a realização da COP30, que vai ser sediada pelo Brasil nesse ano em Belém. Muito estamos falando sobre isso nos últimos meses. A gente assistiu nesta semana, na Assembleia Geral das Nações Unidas, lá em Nova York, líderes mundiais falando sobre a urgência de tratar a questão climática. Entre eles, o presidente do Brasil, Lula, que falou sobre esse assunto no seu pronunciamento. De outro lado, a gente viu o presidente da maior economia do mundo e um dos maiores poluentes do mundo, Donald Trump, chamando a mudança climática de farsa. Tendo em vista esse contexto geopolítico, eu começo perguntando, vou começar para a Viviane e passar para o Márcio na sequência, o que a gente pode esperar da COP em termos de expectativas realistas, concretas? Ótimo, obrigada. Bom, essa COP é a COP da implementação, como a gente vem colocando, né? O grande mote da entrega é, de fato, a implementação. Isso já vem em curso. A COP não é um evento, não é um processo que vai se dar somente em novembro em Belém, mas é uma trajetória. E a gente já começou nessa mobilização para entregar, de fato, a implementação do Acordo de Paris, que é esse grande tratado internacional do multilateralismo, que traz aí desafios e um grande objetivo maior, né, para limitar, de fato, as emissões de gás de efeito estufa, essa concentração de emissões que vem causando a mudança do clima, né, e o aquecimento global. Então, é um grande marco, a gente está comemorando 10 anos da implementação, né, da criação do Acordo de Paris, e a expectativa maior agora é que, de fato, a gente traga medidas concretas, soluções de implementação. Eu vou voltar no tema da implementação já, e agora eu vou passar para o Márcio e insistir um pouquinho nessa provocação. O contexto geopolítico interfere no que a gente pode ter de COP bem-sucedida no Brasil ou não? O contexto político é onde a gente nada nas discussões da COP, né? Então, interfere sim, o que não quer dizer que não exista um caminho claro para acordos bastante concretos na linha da implementação. Ao mesmo tempo que existe um negacionismo por certos governos, existe também evidências que se acumulam, né? 2024 foi o primeiro ano que a gente ultrapassou 1,5 graus de aumento da temperatura média global. Foi o primeiro ano, o ano que a gente teve a maior redução da camada de gelo das calotas polares. E foi o ano que a gente teve o maior número de deslocamentos humanos em função de catástrofes naturais da história. Então, existe um conjunto de evidências que os países observam, independente das retóricas alinhadas a ideologias, a posicionamentos políticos, existe uma premência, uma urgência de se tratar esse assunto. E não só isso, existe um momento adequado para esta COP no Brasil. É uma primeira COP dentro de 4 que ocorre num país aberto, democrático e que não tem a economia diretamente dependente da exploração de gás e petróleo. Então, a gente espera uma participação de movimentos sociais, de movimentos locais amazônidas e pressões dentro e fora das salas de negociações para que acordos concretos sejam desenvolvidos.
Então, é um momento, óbvio, único no mundo, não só pelo negacionismo climático, mas pelas novas tensões geopolíticas. E esse jogo de xadrez está dado influencia todos os aspectos da nossa vida, inclusive as negociações e entendimentos sobre a crise climática e a crise de biodiversidade que se entrelaçam. Então, acho que as atenções do mundo estão voltadas para o Brasil, neste momento, que tem sido bastante hábil em costurando todo o trabalho pré-COP. É importante entender que a COP são 2 semanas, mas o trabalho para a COP já se iniciou quando da realização do último. Existe uma série de eventos preparatórios que têm gerado momentum e indicativos claros de que é possível sim tirarmos ótimos resultados deste momento no Brasil. E também no discurso na ONU, o presidente Lula fez uma cobrança aos países, né, um apelo para que aqueles que ainda não apresentaram, apresentem sua NDC, que são as contribuições nacionalmente determinadas. A sopa de letrinhas. É isso. Então, eu vou pedir para vocês explicarem o que são essas NDCs. Quem quiser começar, fica à vontade. E por que o Lula fez esse apelo? O que está em discussão aqui? Ótimo. Bom, as NDCs, nessa sopa de letrinhas, de fato representam as metas climáticas, ou seja, o que cada país, o que cada parte, perante o Acordo de Paris, perante a Convenção das Nações Unidas para Mudanças do Clima, de fato vão se comprometer para esse desafio maior de estabilizar, né, a concentração das emissões de gás de efeito estufa. Então, como já colocado também, alguns países já apresentaram essas novas metas climáticas. A gente está celebrando aí 10 anos desse grande Acordo de Paris. E agora, de fato, nessa era da implementação, essa atualização das metas. Então, o presidente Lula e também o presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, vem fazendo um chamamento político para que as partes, de fato, avancem nessa submissão de novas NDCs, de novas metas climáticas e que sejam ambiciosas e críveis. Tem uma expressão que vem sendo muito usada pela presidência da COP, que é o mutirão. Como, de fato, trazer essa convocação mais ampla de participação. Então, é fundamental que os países, de fato, submetam essas metas críveis e ambiciosas para que a gente chegue na COP30 já com essa primeira parte avançada. Esse chamamento do presidente Lula vem num momento muito importante, porque a gente teve, ao longo desses meses, um número ainda ínfimo, ainda módico, na verdade, dessa submissão de metas. E é fundamental que a gente tenha, de fato, todas as quase 200 partes perante a convenção, trazendo aí os seus números e o que são possíveis, né, em termos de tecnologia, em termos de avanços para esse grande desafio. E você falou, Viviane, que essa COP é a COP da implementação. Então, eu queria puxar um pouquinho esse fio e pedir para vocês falarem um pouco sobre esse assunto. Implementação do quê? Do que a gente está falando? A gente está falando de ações práticas, de financiamento, de ação no chão, de medidas de descarbonização que estejam atreladas a metas individuais de cada um dos países e acordos multilaterais para que essas metas sejam atingidas. Então, fazendo a ligação com a pergunta anterior, a soma da NDC de todos os países precisa ser suficiente para responder ao desafio global de evitar um aquecimento acima de 1,5 graus da temperatura média global frente à média histórica pré-industrial. E esses compromissos são compromissos. Como é que a gente garante que esses compromissos saiam da esfera do discurso para a esfera de colocar no chão, de colocar na prática, disponibilizar recursos, de desenvolver novos modelos, né, produtivos na agricultura, no uso da terra, de transicionar a matriz energética? Tudo isso tem um custo, tudo isso requer um arranjo, um acordo, planejamento e implementação. Então, a COP da implementação faz jus a esse processo, que tiveram muitas COPs construindo os acordos, construindo essa matemática das NDCs para viabilizar a meta global, né, de evitar as mudanças climáticas. E a gente precisa agora partir para a ação.
não só porque o timing da negociação requer, mas como o tempo do planeta requer uma ação urgente, uma ação prática hoje, porque não tem mais como adiar a custo da gente pagar um preço altíssimo em vidas humanas, em economia e ambiente. Então, é basicamente dizer, a gente já sabe o que precisa ser feito, né? Isso já está colocado e foi debatido em COPs anteriores. Agora a gente precisa fazer, porque o que foi feito até agora não está indo numa velocidade adequada para a gente conter esse aumento de temperatura global. É isso? Isso, essa integração da ciência e da política, né? A gente tem a evidência científica trazendo aí esse grande desafio para mitigar os efeitos, né? E não somente mitigação dos efeitos, mas a adaptação climática é fundamental, justamente para o ponto, né, de contenção dos eventos extremos. Então, no Brasil e em vários outros países, a gente vem vivenciando cada vez mais esses eventos extremos. E aí, no gancho da implementação, acho que é muito importante trazer também que a COP, ela apresenta algumas agendas. A principal é a agenda de negociação, que traz ali o arcabouço, toda a base de textos e instrumentos para que os países avancem nas suas políticas domésticas. Mas também tem a agenda de ação, que é fundamental e ela é formada pelo que a gente chama de atores para além dos países, para além das partes perante a convenção, que são sociedade civil, setor privado, governos subnacionais. Então, é fundamental que essa governança mais híbrida, mais multinível, de fato, traga a participação de cada ator. Quando a gente fala em uma COP de implementação, por exemplo, no CBEDS a gente vem trabalhando para aumentar a articulação, fortalecer a participação do setor privado, que é um agente fundamental, né, para concretizar de fato, trazer as soluções tecnológicas e dar escala devida para a gente de fato, né, avançar no desafio. E aí eu vou fazer uma pergunta que ela é muito concreta no sentido de usar um pouco a experiência de vocês para a gente conseguir contar para quem está em casa o que acontece numa COP. Né? Então, a gente tem a negociação, você começou mencionando isso, né, Viviane? E eu acho que eu quero voltar um pouco aí, assim, tem coisas acontecendo paralelamente, não são só os presidentes, os líderes reunidos, tem sociedade civil, tem empresas. Como que vocês definiriam, vocês que fazem parte desses ambientes de negociação, estão ali acompanhando, observando, negociando junto, de certa maneira, não como delegações de países, mas representando as associações às quais pertencem, fazem parte. Como que é uma COP? Assim, se a gente pudesse descrever para quem está assistindo em casa. Bom, nós estamos encaminhando para a 30ª COP, né? Então, 3 décadas deste movimento, dessa conferência anual. Historicamente, ela veio com um público muito mais técnico de negociadores, né, representando as delegações de cada país que participa, discutindo em salas plenárias o texto da negociação. E aí esse texto ele varia muito e vai ampliando. Então, a gente tem agendas de mitigação, de adaptação, mas também de fundos, de perdas e danos, financiamento climático, que é um dos grandes motes para essa COP. Então, uma meta global de adaptação também. Historicamente, essa participação ela vem de um público mais técnico e de negociadores, e ao longo dos anos a gente vem ampliando uma participação da sociedade civil, do setor privado, dos governos subnacionais. E também, no caso do Brasil, a gente vê claramente uma participação mais ampla, não somente do Poder Executivo, mas também do Legislativo. As últimas COPs têm tido muito mais, uma participação muito mais expressiva de parlamentares e também do Judiciário, por conta da agenda de litigância climática, né? Os litígios que, por exemplo, empresas e países já vêm enfrentando em relação a essa agenda. Então, eu diria que a gente tem agenda de negociação com vários temas importantes e que o multilateralismo tem um tempo diferente do que a gente está acostumado, né? Então, assim, o Acordo de Paris, para a criação e a aprovação, foi necessário uma discussão de várias COPs, de vários anos. Então, o multilateralismo ele tem um tempo próprio. E o desafio agora, de fato, é internalizar esse tempo, né, os encaminhamentos da agenda de negociação na agenda prática, né, a agenda de ação, na política doméstica de cada país. E a COP pode ser descrito como o maior evento que busca debater um assunto que afeta a toda a humanidade, a todo o planeta, que são as mudanças climáticas. Ou seja, temos um problema em comum. Como que a gente vai lidar com este problema? A gente nunca lidou com um problema nessa escala antes.
Então, o formato identificado foi por meio das Nações Unidas, vamos fazer um acordo entre todos os países, um acordo de uma solução coletiva, porque não adianta alguns países trabalharem numa linha e outros em outras linhas. Isso é a Conferência das Partes. As partes são os países. Mas veja, afeta todos nós indivíduos desse planeta. A gente vai deixar isso na mão de um conjunto de negociadores e ficar aguardando o resultado? Não dá. Então, conforme essas 30 edições foram se desenvolvendo, começou a ter a participação da sociedade civil, participação de movimentos populares e do setor privado de forma cada vez mais ativa, porque ocorreu um entendimento maior de que as decisões a serem tomadas pelo conjunto dos países afetam os negócios, afetam a saúde das pessoas, afetam a floresta, que é a morada de muitas comunidades, a disponibilidade de água, as cidades que estão nas costas, né, litorâneas de todo o mundo. Então começou a ter conforme as informações da urgência e da realidade das mudanças se tornaram cada vez mais evidentes, começou a se ter uma participação muito mais forte para além dos negociadores oficiais. Então, numa COP existe a Zona Azul, onde as negociações ocorrem, é uma zona restrita, pessoas apenas que têm autorização, né, um cartão podem entrar. E tem a Zona Verde, onde tem um público ainda maior, de pessoas que muitas vezes não têm acesso, mas que estão ali negociando, propondo soluções, fazendo reivindicações, buscando acordos dos mais diferentes tipos. Então, uma conferência que trata do assunto mais urgente da humanidade hoje, com representantes de todos os países que participam da ONU, assim como representantes da sociedade civil e do setor privado, que todos possuem interesse na resolução desse problema. E, Márcio, a Viviane falou de um ponto que é um ponto sempre central nas COPs, que é o financiamento climático, né? Uhum. A gente sabe que tem uma divisão dentro de grupos de países de como vem a questão desse financiamento. Queria perguntar um pouco para você, qual é o debate em torno desse financiamento ambiental e o que esse anúncio feito lá em Nova York pelo presidente Lula, da criação de um fundo para florestas, o que ele muda ou acrescenta nessa discussão do financiamento? O financiamento climático, a gente busca um acordo para implementar uma transição de como a nossa sociedade funciona. Como que a gente gera energia, como é que a gente produz alimento, como é que a gente conserva ou regenera as florestas. Então, existe uma visão. Agora, como que a gente implementa essa visão? Existe um custo financeiro. Quem que paga essa conta? De que forma? Então, isso tudo faz parte do arcabouço do financiamento climático. Existe uma estimativa que aponta que os países em desenvolvimento, no mundo todo, requerem cerca de 1,3 trilhão de dólares por ano para viabilizar essa transição. Cada um país com seus desafios. O Brasil tem o desafio de transformar a forma que a gente produz alimento e como que a gente conserva as florestas. Outros países têm como é que eles transicionam a matriz energética do carvão para hidro, do carvão para fontes sustentáveis. Isso tudo tem um custo. E esse custo foi apontado 1,3 trilhão por ano até 2030 para viabilizar. Obviamente, é um valor alto, mas viável. Existem recursos no mundo. Então, a gente discute quais são as formas de canalizar esse recurso aonde é mais necessário, garantindo também equitatividade. A gente não pode permitir de que o direcionamento desse fluxo de capital esperado favoreça mais desigualdades nos países, seja em desenvolvimento ou outros. Então, há uma preocupação forte de que esse financiamento viabilize sociedades mais equitativas. E existem instrumentos distintos para as diferentes necessidades da transição. Quando a gente fala em proteção de florestas, existem uma série de mecanismos. O mercado de carbono, como já foi citado, é uma grande aposta. Como é que a gente coloca um preço no carbono e viabiliza transações para aqueles que não estão cumprindo suas metas de redução, precisam pagar para compensar e gradualmente reduzir. E esse pagamento é uma forma de financiamento. E discute-se também mecanismos para garantir a manutenção de florestas.
as florestas possuem um estoque de carbono. Se a gente corta essas florestas e coloca fogo, o desmatamento, esse carbono é liberado no ar em forma de gases do efeito estufa, alimentando o ciclo de aquecimento global. Então, existe uma demanda histórica de como é que a gente garante a viabilidade da floresta em pé e geração, desenvolvimento econômico ao mesmo tempo. O Brasil tem liderado, já há cerca de um ano, uma iniciativa que chama TFFF, que é Tropical Forest Forever Fund, um fundo de florestas tropicais para sempre. Esse fundo, ele tem uma mecânica muito simples. A proposta dele é que se empreste dinheiro com taxas baixas de países, de fundos soberanos e de outras fontes, faça-se um fundo e aplica-se esse recurso em ativos financeiros que deem um retorno maior do que o empréstimo inicial. Então, eu consigo captar o recurso necessário para pagar os investidores e ter uma sobra considerável para fazer conservação florestal. O desenho financeiro desse fundo aponta uma necessidade de 125 bilhões de dólares, sendo 25 bilhões iniciais desse recurso mais barato, né, de taxas baixas, para viabilizar a atração do restante. E o anúncio feito pelo presidente Lula ontem, justamente na Assembleia da ONU, aponta o primeiro aporte a esse fundo do próprio Brasil no valor de 1 bilhão de dólares. Isso manda um sinal muito forte para as economias ricas de que o Brasil está sim comprometido com a agenda e inclusive financeiramente, com volumes altos de investimento. Então coloca-se uma situação, ok, europeus, ok, orientais, ok, países que formam a Conferência das Partes, qual a contribuição de vocês para este mecanismo? Sabendo que ele, isoladamente, não cumpre toda a necessidade da transformação ecológica. Serão necessários outros mecanismos para outros tipos de demandas da transição. E, por favor, Viviane, eu já aproveito passar para você e fazer uma pergunta também, que é como o setor privado entra nessa discussão sobre o financiamento climático. Ótimo gancho. Esse fundo, acho que é importante também destacar que ele foi uma iniciativa do governo brasileiro na COP28 em Dubai, justamente porque o Brasil é um dos grandes detentores da floresta tropical e a gente tem, né, uma riqueza em recursos naturais, uma biodiversidade muito rica. Então, essa iniciativa ontem formalizada, ela vem de um processo já, né, liderado pelo governo brasileiro para, de fato, mobilizar essas finanças híbridas. Então, entrando capital júnior, né, a taxas menores, módicas, para mobilizar o capital sênior dos grandes investidores e do setor privado. Então, entra aí, de fato, essa congruência tanto do papel dos fundos, dos investidores e das grandes empresas também para essa mobilização de capital. E no SEBEDS a gente tem uma iniciativa hoje olhando justamente para esse matching, para esse compromisso financeiro, né? Como que a gente aumenta o aporte de investimentos pelo setor privado, que é o Brasil de Soluções. E a gente vem trabalhando para construir justamente com as empresas dos diferentes setores da economia, grandes casos concretos de soluções tecnológicas que tenham critérios específicos e principalmente um olhar de escalabilidade. Então, como que a gente traz essas grandes soluções no nível de escala necessário para a urgência climática que a gente tem hoje? Então, o setor privado com esse papel fundamental de acelerar o ritmo, de fomentar essas soluções tecnológicas e, claro, trazendo aí uma interlocução muito forte com a política doméstica, né? As políticas estruturantes do Brasil. Então, essa interligação da ciência e política fundamental para a nossa urgência, né, da agenda climática e também essa congruência dos diferentes atores, trazendo aí o papel do setor privado para acelerar e fomentar e com políticas que tragam, né, essa base regulatória, uma segurança jurídica também, o tema de mercado de carbono, que é justamente, né, dessas cerejas do bolo, no sentido de precificar e ser um mecanismo de financiamento, né, um mecanismo de finanças sustentáveis que possa, de fato, contribuir para que os países passem por uma transição. Então, a gente está falando também muito do termo de transição energética, como que os países hoje se distanciem
gradualmente dos combustíveis fósseis, que é uma das decisões tomadas em uma das COPs, né, também a COP28 em Dubai, que traz esse grande preceito de redução, de fato transitar, distanciar dos combustíveis fósseis. E o Brasil tem muitas vantagens nesse sentido, né, por conta da nossa matriz. O perfil de emissão de gás de efeito estufa no Brasil é muito diferente da média dos países, em que a maior parte vem de combustíveis fósseis. No nosso caso, historicamente, veio muito mais do desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal, que representa aí 95% em média desse todo que a gente está falando. Então, traz um olhar também muito de integrar tecnologias de agropecuária, né, trazendo aí uma agricultura de baixo carbono, uma pecuária de baixo carbono, uma mobilização para a floresta em pé, e esse fundo é muito importante para essa solução, né, para a mobilização dos financiamentos necessários. Então, a gente chega na COP30 com vários aportes e soluções, não somente tecnológicas, mas de instrumentos de política pública e instrumentos de mercado que possam, de fato, assegurar e avançar. O grande desafio agora, eu diria, que é acelerar, de fato, essa implementação, porque ela já está em curso. Mas como que a gente acelera diante, né, o grande desafio que temos globalmente com os eventos extremos e trazer mais esse olhar de igualdade, de combate à desigualdade social, né? Então, a agenda de clima hoje, ela entra muito mais numa agenda integrada e transversal, olhando para a parte social, para a parte ambiental e para a parte econômica. E, historicamente, isso sempre foi um grande desafio, como conciliar crescimento econômico, né, as políticas de desenvolvimento, trazendo um olhar de clima. A gente vem falando bastante no CBEDS da integração clima, natureza e sociedade. Mais do que nunca, essa interligação. Por que esse problema o que esse problema significa na vida de cada um? E a presidência da COP na COP30 tem um lema muito interessante, que é: cada um tem um papel neste desafio. Então, tanto as grandes empresas, as pequenas e médias empresas, a sociedade, os diferentes grupos, né, com a sua representatividade, e olhando também para um tema de justiça climática, que é justamente também uma das grandes agendas de entrega agora para a COP30. Porque a questão climática, eu acho que eu queria só trazer um pouco isso, assim, a questão das mudanças climáticas, ela afeta mais os mais pobres e os grupos que já estão, já são grupos minoritários, né, no sentido de pouco representados também, né? Exatamente. Então, eu acho que a discussão climática é sempre trazida junto com a questão da justiça climática, da discussão social, porque as coisas caminham juntas, né, Márcio? Caminham juntas e aqueles menos favorecidos possuem menor acesso a recursos para fortalecer a resiliência, para dar uma resposta nas suas vidas, né, frente às mudanças. E fazendo um vínculo com a pergunta anterior, eu acho que o setor privado tem vivenciado riscos muito grandes derivados das mudanças climáticas. Uma empresa de bebidas depende de acesso à água. Com secas mais severas, esse é um risco para o negócio. Todo o agronegócio brasileiro depende de chuvas, que depende de um regime climático que depende das florestas amazônicas, mesmo se você planta no estado de São Paulo. Então, existe uma percepção de que a inação ou a falta de atividade em resposta às mudanças climáticas serão ruins para os negócios. E os recursos existentes pelos governos não são suficientes para responder às necessidades dessas crises. Então, há uma expectativa, uma necessidade de participação do setor privado, até como estratégia de gestão de risco dos seus negócios. Adicionalmente, existem oportunidades de se ganhar dinheiro, né, de fazer ações que combatam as mudanças climáticas e gerem fluxo de caixa, que gerem empregos, que gerem oportunidades de desenvolvimento econômico. São os negócios regenerativos, os negócios verdes. Então, a participação do setor privado vai tanto na linha de combater os riscos, gerenciar riscos, como abrir novas oportunidades de desenvolvimento econômico. Em um grupo em particular, chama atenção do ponto de vista de vulnerabilidade, que são as comunidades tradicionais e grupos indígenas.
são diversos no mundo, no Brasil em particular, mas não exclusivamente, e eles são vulneráveis porque eles dependem diretamente dos produtos da floresta para a sobrevivência. As mudanças climáticas alteram produção de frutos nativos, ciclo de águas e peixes, caça, e tudo isso afeta diretamente esses grupos que, na ausência dos recursos naturais, não têm acesso a itens básicos, né, para alimentação e para outros. E existem estudos, inclusive, que apontam que aquilo que a gente chama de soluções baseadas na natureza, que são respostas à mudança climática que têm origem em florestas, em campos naturais, podem responder a 30% da necessidade de mudanças, mas recebem hoje menos de 5% do financiamento. Pior, os grupos indígenas, que detêm boa parte desse capital natural, recebem menos de 1% daquilo que é direcionado para soluções baseadas na natureza. Então, eles têm muito a contribuir, eles têm muito a sofrer pela vulnerabilidade, mas têm tido historicamente um acesso muito restrito a capital para desenvolver essas soluções. Inclusive, dentro daquele fundo que a gente acabou de discutir, o TFFF, existe uma proposta de que 20% dos recursos gerados sejam destinados justamente para essas comunidades, por meio de acesso direto. O que isso quer dizer? Que eles teriam acesso aos recursos sem necessidade de passar por um edital de um banco, por passar por intermediários que geralmente comem uma parte e geram uma burocracia, um tempo de desembolso muito mais longo. Então, essa é uma reivindicação que a gente apoia, de que boa parte dos recursos do financiamento climático seja direcionado de forma direta a esses grupos mais vulneráveis que têm uma dependência das florestas tropicais. O A Notícia está de volta, hoje discutindo a realização da COP30 com o diretor executivo da The Nature Conservancy, Márcio Stutman, e com a diretora de clima do CEBEDS, o Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável, Viviane Romeiro. Estávamos falando sobre os temas que vão ser colocados na COP esse ano e vocês dois passaram nas respostas por um tema que eu quero puxar um pouco mais agora, que é a questão dos sistemas alimentares, né? Viviane falou que como as nossas emissões de carbono estão muito ligadas a desmatamento, e esse desmatamento muitas vezes está ligado à agropecuária no país, né? Isso, os especialistas dizem, é um bom mote para a gente trazer para a COP, para conseguir discutir como integrar a discussão agropecuária com a discussão climática. O que a gente pode esperar de avanço nessa COP com relação ao que já vem sendo colocado pelos ambientalistas até aqui? Bom, esse tema de alimentos, ele suscita muito, né? Porque é o nosso dia a dia, alimentação, enfim. É um tema que, de fato, traz a agenda de mudanças climáticas na realidade de cada um. E o desafio da segurança alimentar, ele é fundamental nessa agenda, igualmente também a segurança energética, que segue correlacionada. E no Brasil a gente tem esse grande desafio histórico, de fato, do desmatamento, muito impulsionado também, né, pela agricultura e pecuária, mas que ao longo dos anos a gente vê soluções tecnológicas que trazem essa resposta. Então, a ciência, a evidência científica para essas soluções cada vez mais contundente, e agora a gente vê também um movimento de políticas públicas que busquem, né, fortalecer e impulsionar essas tecnologias de baixo carbono. E a agricultura no Brasil, essa agricultura de baixo carbono, ela é um grande mote, porque nós temos uma grande capacidade e potencial para mostrar justamente que é possível aumentar o PIB, é possível ter um crescimento econômico, acoplando, trazendo aí também essa preocupação e esse alicerce, né, de um desenvolvimento sustentável na prática. Então, a gente vem trabalhando bastante no setor privado com construção de convergências. E no tema de agricultura e pecuária, é necessário identificar essas grandes alavancas, quais são os frutos maduros, quais são as tecnologias já disponíveis e que a gente precisa de um gatilho, de fato, uma alavanca para impulsionar. Então, a construção de convergências diante dessas agendas, ela se torna cada vez mais prioritária. Lembrando que nas COPs, o trabalho vem muito pelo consenso. Então,
para que a gente avance na agenda de negociação, todas as partes, todos os países que estão ali numa plenária, numa rodada de negociação, tem que ter esse consenso. Na prática, na política doméstica e essa interlocução com instrumentos de mercado, a gente vem buscando avançar na construção de convergências. Qual é o denominador mínimo comum que responda de fato a essa urgência climática que a gente tem? E, novamente, né, floresta, agricultura e pecuária vem como essa grande base de possibilidade do Brasil, de fato, né, um celeiro de soluções tecnológicas, um banco de dados muito grande, como já foi colocado também a agenda de soluções baseadas na natureza, é um grande ativo que temos. Então, trazer uma alavanca, e a gente vem trabalhando no SEBEDES com coalizões, justamente para mobilizar e construir essas convergências necessárias para escalar e replicar, né, o que é necessário, de fato, para a gente garantir segurança alimentar e a segurança energética também. E cerca de 1/3 das emissões de gases do efeito estufa do Brasil vem da perda de florestas. E 1/3, a grosso modo, adicional, vem da nossa agricultura, a forma com que a gente produz alimento. Então, cerca de 65% a 70% de todas as emissões do Brasil, e o Brasil, lembra-se, é um dos maiores emissores do mundo, vem do uso da terra, seja da floresta ou da produção de alimentos. Então, por isso que o Brasil se diferencia de muitos outros países que costumam ter as emissões baseadas em uso de combustíveis fósseis. E existem formas muito claras já demonstradas de reverter essa situação. Uma delas é garantir a rastreabilidade dos alimentos. Então, eu posso ter uma picanha que está no mercado, uma do lado da outra. Uma eu sei que não veio de áreas de desmatamento, a outra veio de áreas de desmatamento. Então, elas têm uma pegada de carbono completamente diferentes. Como que eu sei disso? Porque eu consigo rastrear da origem até a gôndola do supermercado aonde que aquela carne passou. E isso me dá uma pegada de carbono. Ao mesmo tempo, o jeito de produzir, o manejo daquela pecuária vai ter uma pegada de carbono distinta. Ainda que ambas as picanhas tenham vindo de bois que foram criados em áreas livres de desmatamento, eu posso ter um manejo de um boi que foi adequado com baixas emissões e um outro boi que teve um manejo inadequado com emissões muito mais altas. Então, para além do avanço da rastreabilidade, a gestão da agricultura, como que eu produzo alimento, quais são as práticas tecnológicas, vão me dar produtos completamente diferentes. Então, a rastreabilidade, o tipo de técnica de produção, assim como o tipo de financiamento da agricultura, que gera incentivos para os produtores rurais produzirem de um determinado modo que gere menos emissões, são todas exemplos muito concretos já existentes que podem ser demonstrados na COP e incorporados nos incentivos a serem usados pelos acordos. E quando a gente fala de transição energética, de questão climática, a gente está falando de deixar de ter uma economia baseada no uso de combustíveis fósseis. E a gente está no Brasil em meio a uma discussão sobre a possibilidade de exploração de petróleo na foz do Amazonas. Isso tem gerado um debate forte na sociedade e entre diferentes setores até do próprio governo. Queria ouvi-los com relação a como esse debate vem sendo feito e se a gente está pensando em explorar petróleo na foz do Amazonas, atrapalha a posição do Brasil como um líder no debate sobre sustentabilidade ao redor do mundo. Esse é um grande desafio, um tema, né, que suscita bastante discussão e diálogo com a sociedade. Então, primeiramente, a própria presidência da COP30 vem colocando que é um tema de soberania nacional e não ligado ao multilateralismo, ao Acordo de Paris, né, esse tratado internacional, mas sim uma política doméstica, uma decisão interna muito importante. E aí, por um lado, nós temos um movimento, né, de ambientalistas, de grupos e especialistas, cientistas que estão, de fato, preocupados com essa exploração, trazendo muito uma questão de rigor, né, de critérios técnicos que sejam, de fato, embasados para garantir, assegurar, né, qualquer tipo de intempérie,
quais são os riscos, né? Mensuração de riscos. Em 2023, nós tivemos uma licença negada pelo IBAMA, muito trazendo esse mote de trazer critérios mais contundentes e robustos. Então, por um lado, de fato, há um movimento de não precisamos explorar ali, é um grande desafio, o Brasil não precisa disso. Por outro, há um movimento também muito importante de discussão de aliar o crescimento econômico com a transição energética. Então, o setor privado vem trabalhando com técnicas que busquem trazer esses critérios, justamente para trazer uma transição energética que ainda permita, por algum tempo, né, como eu falei previamente, a gente teve na COP28 em Dubai uma grande definição que foi a transição gradual, o distanciamento dos combustíveis fósseis, de forma justa, ordenada e equitativa. Isso quer dizer que essa transição energética ela tem que ter um olhar social. E na presidência da COP30, essa agenda ela é fundamental justamente para mostrar ao mundo que temos a possibilidade de fazer essa transição energética promovendo prosperidade, mas tendo esse olhar social muito embasado de receitas que vêm dali, de fato tem que voltar para as comunidades e ter um cuidado, né, com a mitigação de danos e os riscos ambientais. Então, eu diria que é um tema que realmente suscita muito e que a gente precisa aprofundar o debate. Cada lado tem um ponto que é importante, é válido a ser considerado efetivamente. E nas empresas, né, olhando por uma questão mais multissetorial, essa agenda de transição energética ela perpassa não somente por óleo, né, combustíveis fósseis, óleo e gás, mas também com uma agenda positiva de biocombustíveis. O Brasil é um grande produtor de biocombustíveis e temos aí soluções também para avançar com energias renováveis, né, dentro desse olhar de não somente uma adição energética, mas de fato uma transição energética. Márcio? Muito bem colocado pela Vivi, e é um contrassenso no final das contas, né? O Brasil que se coloca como um líder da agenda climática, lançando um fundo de 125 bilhões, ao mesmo tempo sustenta a intenção de explorar mais áreas de petróleo em regiões bastante sensíveis. Acredito eu e a TNC de que existem alternativas à geração energética muito mais sustentáveis. O nosso país é muito beneficiado com incidência solar, com ventos, com hidro, então existem alternativas. Então a gente acredita que há formas de manter a geração energética necessária para o nosso crescimento, ao mesmo tempo evitar uma maior emissão, maior geração de efeitos climáticos. Infelizmente, nosso tempo acabou, o programa acabou. Eu agradeço muito a vocês dois pela participação hoje. E eu agradeço, sobretudo, a você que nos acompanhou pela audiência. O É Notícia volta na semana que vem. Até lá!